Graça e paz a todos que nos ouvem. Nós vamos dar início agora a um estudo bíblico e uma sequência de vídeos que nós vamos estar aí trazendo conhecimento da palavra do Senhor para todos aqueles que desejarem. Nesse primeiro contato nosso, vamos estar fazendo uma introdução, mostrando aí desde o princípio, né, como a Bíblia foi criada, por que ela foi criada, de que maneira ela foi criada, para que a gente possa entender, como diz a palavra do Senhor, Jesus mesmo disse que nós erramos em não conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam do próprio Jesus, do nosso Senhor. Então nós precisamos conhecer a Bíblia mais profundamente, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos começar agora uma série de estudos a respeito disso. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, diferentemente da forma como o homem vive, que o homem hoje diz uma coisa, amanhã ele contradiz, o homem, por mais que sejam obstinados às suas decisões, aos seus valores, ele pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã, e a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, do jeito que ela foi instituída, ela foi orientada pelo Espírito Santo do Senhor, aquelas pessoas que escreveram, e da mesma maneira as verdades da palavra do Senhor duram eternamente, como o Senhor é eterno, a sua palavra dura eternamente. Conhecendo os escritores, a Bíblia ela foi escrita em um período de 1600 anos, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, até 95 anos depois de Cristo. Deus escolheu cerca de 40 pessoas, 40 homens de valor para escrever os seus 66 livros que compõem a palavra de Deus. São 39 livros que fazem parte do Antigo Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, que foram escritos no período da lei, né? A lei, como vocês sabem, foi dada a Moisés por Deus para aquele povo que, naquela época, eles precisavam de algo que os guiasse. Então Deus instituiu a lei através de Moisés para que eles tivessem um parâmetro de vida, como eles deveriam proceder em cada situação, porque não foi diferente do tempo de hoje que a gente vive. Antigamente as pessoas cometiam os mesmos erros, as pessoas matavam por qualquer coisa, as pessoas roubavam por qualquer motivo, as pessoas faziam coisas erradas, desagradavam a Deus, murmuravam, adoravam outros ídolos. As pessoas faziam as mesmas coisas que fazem hoje. A diferença é que naquela época eles não tinham um parâmetro. Como é que eles podiam se purificar? Aqueles que se arrependiam, como é que eles poderiam proceder para terem um perdão, vamos dizer assim, daqueles erros que eles haviam cometido, né? Então Deus instituiu a lei com várias formas, né, para aqueles que se arrependessem, eles se apresentariam ali ao sacerdote, o sacerdote cumpriria aquele ritual que foi instituído por Deus para que eles fossem perdoados daquele erro, daquele pecado, daquilo que eles haviam cometido de errado, né? Então, somente o sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia o oferecimento daqueles animais, né, que morriam, que eram sacrificados, a fim de que os pecados daquelas pessoas fossem perdoados. Só que a lei, ela era algo muito difícil de ser cumprido pelo homem. A lei ela era muito, muito forte, né? Você não podia quebrar sequer um item da lei, porque a partir do momento que você quebrasse um tio daquela lei, você estaria em pecado, estaria em erro, não teria a salvação. Então a lei era algo muito difícil de ser cumprido pelos homens. Mas eles faziam, durante todo esse tempo do Velho Testamento, eles faziam aqueles rituais de sacrifícios a fim de que eles fossem perdoados das suas faltas. E continuavam errando. O fato da lei antiga, da lei, era exatamente esse. É que todas as vezes que eles faziam erros, uma vez por ano, eles vinham ali, faziam o sacrifício, eram perdoados, mas eles continuavam em erro e os pecados continuavam fazendo mal a eles tinham que oferecer outros animais e assim sucessivamente. A morte do animal, o sacrifício do animal não purificava de uma vez por todos os pecados da humanidade. Então, cada vez eles tinham que ir lá e fazer esses mesmos sacrifícios, cada vez eles tinham que ir lá, tinham que ir ao sacerdote, sempre.
Então a lei ela não cumpria totalmente a ideia de salvação para as pessoas. Então por isso Deus instituiu para que eles tivessem vamos dizer assim, uma regra de conduta, um manual de comportamento. O sacerdote sabia exatamente como proceder em cada caso. Então havia a lei. Depois, no Novo Testamento, Jesus então veio, né? Então, quando Jesus veio ao mundo, Jesus é Deus. Então, ele veio 100% homem, e como 100% homem, ele viveu todas as dores da carne, né? Se limitou ao corpo físico, que precisava andar, comer, beber, né? Ele se humilhou a esse ponto de se tornar um ser humano, 100% ser humano, né? E, na verdade, mesmo nesse corpo físico 100% ser humano, Jesus é Deus, né? E como Deus, ele veio exatamente para resgatar o homem, para salvar definitivamente. Então Jesus se entregou naquela cruz do Calvário, derramou o seu sangue, levou sobre si todo o peso dos nossos pecados, daqueles que já havíamos cometidos e daqueles que cometeríamos depois. Então Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todos, de todas as épocas, de todos os tempos, de uma vez por todos, definitivamente, ele levou sobre si os nossos pecados. Morreu naquela cruz por esses nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo toda a lei, porque a lei daqueles sacrifícios já vinha mostrando, né, o que era realmente a salvação. Então, o que aconteceu? Jesus veio, cumpriu toda a lei, ele não derrubou a lei, ele cumpriu a lei, levou sobre si os nossos pecados de uma vez por todas, se entregou naquela cruz do Calvário por nós, por amor a nós, pela sua misericórdia por cada um de nós, e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele enviou a nós, depois que ele chegou à glória do Pai, ele enviou para nós o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus é o que habita em nós hoje e nos purifica do pecado. O que acontece? Quando nós pecamos, nós vamos a Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos incomoda. Todo aquele que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador uma vez, ele tem a presença, o selo, a presença do Espírito Santo de Deus habitando com ele. E quando ele comete um erro, um pecado, uma falha, alguma coisa que entristece a Deus, o Espírito Santo se manifesta na sua vida avisando para ele: olha, isso não agrada a Deus, se arrepende do que você está fazendo, não faça mais. Viva agora de maneira diferente, para que você possa obter a sua salvação, para que você possa viver em harmonia, para que você possa viver em justificação do Espírito Santo de Deus. Então, a lei que regia o Velho Testamento, esses 39 livros do Velho Testamento, que era vivido pela lei, ele já sinalizava essa vinda de Jesus. Então, a vinda de Jesus veio com o Novo Testamento, formando aí uma nova aliança com o ser humano. Essa nova aliança se chama graça, é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Aquilo do qual nós não merecemos, mas que Jesus fez por amor a nós. Então nós hoje, nesses 27 livros que é o Novo Testamento, nós vivemos pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a Bíblia que eu quero apresentar para vocês. São os 66 livros que compõem a Palavra de Deus, 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 livros escritos no Novo Testamento, que foi após a vinda de Jesus, certo? Esses homens que escreveram a Bíblia foi escrita inicialmente na linguagem no hebraico, né? Foi escrito em grego, foi escrito em hebraico no Antigo Testamento e em grego, com exceção do livro de Mateus, né, que foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito ali já na linguagem oficial, que era o grego, a linguagem em todo o Império Romano.
Esses homens que escreveram, esses cerca de 40 homens que escreveram a Bíblia, não são homens diferentes de nós. Pessoas, alguns muito cultos, outros nem tanto, pescadores, profetas, sacerdotes, diversas pessoas com diversas culturas, né, que agiam de diversas maneiras, como nós, que somos diferentes uns dos outros, que fomos criados de maneiras diferentes e servimos a um só Deus, um só Senhor. Né? Então, da mesma maneira, foram homens escolhidos por Deus, capacitados por Deus e orientados pelo Espírito Santo de Deus a escrever as Escrituras. Está lá no livro de 2 Pedro, vocês vão 2,9, vocês vão, podem conferir na palavra de Deus, né? Que esses homens, eles não escreveram por vontade própria, eles escreveram a Bíblia orientados pelo Espírito Santo de Deus, né? Tudo que o Espírito Santo de Deus os orientou para escrever foi o que eles colocaram, é o que está escrito para que nós possamos olhar e meditar, e viver agora pela graça, não mais pela lei, mas pela graça que foi após a vinda de Jesus Cristo. Essa é a nossa realidade hoje, né? Nós vamos, no próximo vídeo, falar um pouco mais sobre cada livro. Não vamos entrar no detalhe dos livros que falam da lei, dos livros históricos, porque esses livros que foram escritos por essas pessoas, eles tiveram, vamos dizer assim, a forma de escrita dessas pessoas, né? Eles foram orientados pelo Espírito Santo a escrever para nós aquilo que nós precisávamos saber a respeito da história do povo no passado, a respeito da nossa história, do nosso manual de vida, nossa forma de viver agora através da graça, né? Eles foram orientados pelo Espírito Santo, mas eles escreveram da forma como era o seu jeito de escrever, o seu jeito de se expressar, as características próprias deles como homens que escreveram, certo? Então, temos livros poéticos, temos livros de históricos, temos livros de lei, temos vários tipos de livros que foram escritos por esses homens, e nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, com mais detalhes, vamos entrar um pouco mais aí nas escrituras a partir do próximo vídeo, tá? Então, eu agradeço a vocês que estiveram ouvindo, esteja conosco, dá aí um curtido aí no nosso inscrito aí, compartilhem, tá? E assistam o próximo aí, vamos ficar aguardando vocês, tá bom? Um abraço forte, a graça de Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula.